relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Segunda epístola de São João. Segunda epístola de São João. Então ele escreve três epístolas. A segunda, ele dirige aqui a senhora eleita. A uma senhora eleita. E ele disse que o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento ou têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, olha o que ele disse. E agora, Senhora. Quem que é essa senhora, né? Será que vocês sabem quem é essa senhora? Hã? Quem é essa senhora? Quem é essa, né? E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Agora, o 6 diz que esse amor, porque ele diz, nós temos que amar, né? Tudo se resume no amor, mas olha o que é o amor. O que é o amor? E o amor é o quê? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos.
Este é o mandamento. Como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Essa citação aqui, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, o profeta cita na mensagem, eu creio que é a divindade explicada. Ele cita isso aqui, Rebeca, acha aí, para mim, a divindade explicada. Essa citação, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Quantos lemos aqui? Aí ele vai dizer, este tal é o enganador e o anticristo. Aí ele disse, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como ao Filho. A minha mensagem hoje, né, eu quero falar um pouquinho sobre correr, né? A gente fala tanto sobre correr. Mas nós vamos para Gálatas 5. Nós vamos lá em Gálatas 5. Eu quero tomar o verso 7. Corríeis bem. Estava correndo bem, em outras palavras, né? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês estavam correndo bem? Vocês estavam correndo bem? Quem que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aquele que vos inquieta. Então, como eu disse, eu quero que vocês observem que eu vou tomar essa palavra, né? Vou tomar essa meditação aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Mas nós vamos ver, né, que nessa hora que estamos vivendo,
João disse: muitos enganadores têm entrado no mundo. Por isso que eu pedi, né? Muitos enganadores têm entrado no mundo. Mas, né? Temos que correr, né? Como disse em outra escritura, né? A carreira que está proposta. Essa escritura é a carreira que está proposta. Deixa eu terminar com essa escritura. A carreira que vos está proposta. Vamos achar essa escritura? Vamos? Hebreus 12. Portanto, nós também, né? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós temos uma carreira, temos que correr essa carreira que nos está proposta. E você vê que a advertência de Paulo é: vocês estavam correndo bem, o que aconteceu? Quem que está impedindo para que você não seja obediente? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou para correr essa carreira. É um pouco de fermento. É um pouco de fermento. E olha que vai levada toda a massa. Mas aquele que está inquietando aí, ele disse, né? Agora, esse que inquieta não é ninguém mais e ninguém menos do que o diabo. Às vezes a gente fala isso, às vezes pensa em alguém, né? Vamos dizer assim: está falando de mim, está falando daquele. Esse que inquieta é o diabo. Quem não presta é Satanás. É que a pessoa dá lugar. Esse aqui é o diabo, aquele que inquieta. É Satanás. Mas vamos correr, né, a carreira que nos está proposta, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da leitura da palavra e desta meditação que temos pela frente, esse precioso culto que estamos reunidos, as orientações que já têm sido dadas, oramos ao Senhor, Pai. Que você possa orar também, irmã e irmão. Cadê a voz da igreja orando? Vocês estão em silêncio, parece, né? Ore, levante a sua voz em oração. Individualmente, né? A sua experiência pessoal. Por isso que eu parei um pouco aqui, porque se você fica ouvindo a minha oração, você não faz a sua oração. A sua petição, a sua necessidade, o seu clamor. E aí, como que você vai receber a sua oração? Senhor, eu quero mais do teu Espírito, eu quero compreender, eu quero ouvir a palavra, fale comigo nessa noite, eu estou aqui, Senhor, como indivíduo. E você levante a sua voz, a sua necessidade. Senhor, este mundo está assim, Pai, e vai quebrando as barreiras, né? Vai quebrando a vergonha, vai quebrando as dúvidas. E oramos, Pai, e agradecemos, Senhor. O inimigo vem nas mentes e incomoda aqui, inquietam aqui, mas nós temos, Pai, um propósito, Pai, e estamos aqui agradecidos. Eu estou grato por estar aqui nesta noite. Estou grato, Senhor, por esta reunião. Estou grato, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Oramos uns pelos outros, oramos por nós, olhai por vós, para que possamos, Senhor, continuar batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Enquanto vocês se assentam, né, nós vamos meditar nisto, né? Nesta hora. Eu estava olhando um pouquinho sobre esta palavra. Eu estava olhando um pouquinho hoje, quando nós estávamos lendo, essa palavra prevaricar. É interessante isso aqui, né? Vocês viram aí, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus. Olha só. Essa palavra aqui, prevaricar, né? Prevaricar é quando você deixa de cumprir um dever. Deixa de cumprir um dever por interesse pessoal. Você deixa de cumprir um dever por interesse pessoal. Está lá na tradução lá, né? Olha isso aí na tradução lá. Pega para mim Deixa eu ver aqui. Deixa de cumprir por interesse próprio. Não é só deixar de cumprir um dever. Não é só deixar de cumprir uma obrigação. Mas deixar de cumprir um dever, deixar de cumprir, de fazer uma obrigação por má fé, por interesse próprio. Isso significa prevaricar. Prevaricar, né? Prevaricar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus. O que é prevaricar? Prevaricar é deixar de cumprir uma obrigação ou um dever por interesse próprio. Por um interesse, ou usar de má fé. Por que eu estou colocando isso? Né? Eu estava pensando em casa. Vocês vão entender isso, né? É uma palavra assim, simples. Simples assim, né? Vamos dizer. É uma palavra que o apóstolo coloca aqui nesses dias, né? Falando sobre os falsos, né? Os enganadores que haveria nesse tempo do fim, essa hora que estamos vivendo. Ele dizendo, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Muitos enganadores entraram no mundo. Muitos enganadores entraram no mundo. E a maneira que esses enganadores têm entrado, né? O profeta falando sobre as 3 cortinas, ele fala na mensagem O Selo de Deus, ele disse assim:
Agora, encontramos que aqueles espíritos, assim que Jesus entrou em cena, Judas entrou em cena. Assim que Jesus saiu de cena, no mesmo dia, Jesus e Judas ambos saíram de cena. Assim que o Espírito Santo veio em cena, o que aconteceu? O anticristo veio em cena. João diz assim, filhinhos, olha só, filhinhos, João disse, filhinhos, ninguém vos engane. Isso. Eis que o anticristo já está no mundo. Isso não tem vindo nesses últimos dias. Isso já estava ali. Então, sempre tem estado. Agora, observe como o anticristo está se levantando agora, tomando todas as igrejas. Então, vamos meditar. O anticristo está aí tomando todas as igrejas. Até mesmo, ele disse, nossa pentecostal, no grande necrotério aqui. Vocês sabem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Entende que algumas de nossas organizações pentecostais estão entrando nisto. Quão longe do Espírito de Deus você fica quando você começa a vagar? Quão longe você fica quando você começa a vagar? Mente vaga, vida vaga. Aí ele diz assim, apenas pise fora dessa estrada estreita. E você irá se manter deslizando, que é o que eu estava falando. Pise fora dessa estrada estreita e você irá se manter deslizando. Isto é certo. Pise fora dessa estrada estreita. E você começa a se deslizar. Começa a prevaricar. Começa a descumprir, a deixar de cumprir o seu dever, a deixar de cumprir as suas obrigações. Começa a deixar este caminho. Em 2 mensagens o profeta disse, falando sobre ser desqualificado no final. Eu preguei tanto sobre isso já na minha vida. O profeta dizendo que não é o que começa, é o que termina. Ele disse, você pode ser desqualificado no final porque não há atalhos. Quanto lembram disso? Ele disse, não há atalhos. Mas tem coisa, irmãos, tem coisas que eu prego e depois eu mesmo fico observando que não há atalhos. Eu pregando ontem em Clevelândia, eu falei isso. Não há atalhos. Mombrana dizendo isso. Não há atalhos. Quando o profeta disse isso, né? Quando o profeta disse isso, ele estava falando, né, sobre Israel. E dizendo que depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. Eles comeram maná do céu, eles comeram o maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem, permaneceram na presença do mensageiro, viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e a viram confirmada, e então, porque eles quiseram crer em Coré,
Pode haver mais homens santos, pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos. Nós temos de fazer tudo isso. Todo o povo é santo. Deus disse: separa-te deles, foge dali. Moisés disse: todos que estão do lado do Senhor, venha comigo. Isto mesmo. E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Eles não, como eu disse, ele os destruiu por quê? Ele os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. Não seguiram a mensagem. Eles simplesmente, Moisés disse, né? Deus disse, Moisés disse, né? Todos que estão do lado do Senhor, venha comigo, isso mesmo. Separa-te. Agora, aí o profeta vem e diz: eles também eram boas pessoas. Seguramente que eram ótimas pessoas. Sim, Senhor, mas isso não bastou. Vocês estão entendendo, igreja? Basta ser só boa pessoa? Basta ser ótima pessoa? Não. E quem que nem boa pessoa é? Onde que ele está, irmão? Se ser ótima pessoa, boa pessoa não basta, e quem está aquém disso? Que não é uma boa pessoa, que não é uma ótima pessoa. Aí ele vem e disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Não aquele que começa, é aquele que termina. Porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida. Aí, ele disse, você deve vir exatamente na maneira que a Escritura disse. Vocês estão entendendo? De acordo com as Escrituras disse. Aí eu estava meditando ontem, os irmãos que estavam no culto ontem, lembra? E pensando no que o profeta disse aqui. Se você pisar fora dessa estrada estreita, você irá se manter deslizando. Isto é certo. Você deve voltar de onde você saiu. Às vezes nós pegamos um atalho e vê que está muito tem vários atalhos nessa vida, né? Aí você pega o atalho da vida. Eu coloquei lá um nome de um atalho lá chamado conformismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Conformismo é um atalho. É um atalho. A pessoa vive na igreja, mas vive ali, numa vida de conformismo, assim, tá bom, estou indo nos cultos, estou indo, está tudo bem. Ele está indo por esse caminho chamado conformismo e pensa que vai chegar lá. Sendo que o caminho diz assim, ó, sela aquele que geme pelos pecados que se cometem. Você está confortado? Você está conformado? Nada te inquieta? Pega o caminho, pega o atalho do conformismo, né? Pega o atalho do relaxo, né? E vai, irmãos. E vai caminhando por aquele atalho ali, pensando que está tudo bem. O profeta disse, volte, presta atenção assim, viu? Apenas pise fora dessa estrada estreita. Então, o caminho é estreito. E nós temos que correr por este caminho. Você tem o seu lugar. Eu tenho o meu lugar.
Aí ele disse que a confederação das igrejas, a qual formará a imagem da besta, todos sabemos disso. Isso está trabalhando em torno de como trazer todas as igrejas juntas, unir nós mesmos juntos para lutar contra o comunismo. Não se preocupe acerca do comunismo, isso não será o motivo para lutar. Há 3 cortinas, eu digo isso em nome do Senhor. Não esqueça isto. Há a cortina de ferro, que é a Rússia, a cortina de bambu, que é a China, e a cortina de púrpura, que é Roma. Ele disse, observe esta cortina púrpura. Mantenha os seus olhos nesta. Ó, que coisa. Como vemos agora o anticristo começando a se desenrolar, tomando o controle na nação. Eles elegem até mesmo o seu próprio homem. E as outras igrejas se unindo com isto, fazendo uma grande e exorbitante cabeça eclesiástica, todos os bispos anglicanos, eles vão consultar agora em Roma para consultar-se com o Papa, a primeira vez em centenas de anos. Isso tudo está encabeçando. E nós, protestantes, o que ele disse? Nos acomodamos. Aí. Outro atalho, chamado o quê? Comodismo. Conformismo, comodismo. Certa vez o profeta usou uma expressão, que vocês já viram ele usar, ele disse, eu estou, acho que com quantos ele estava? 50 e poucos, acho? 55, ele disse, eu não fiz nada para Deus ainda. Quantas almas ele já tinha ganhado para Cristo? Ele disse, eu não fiz nada. Ele disse, William Branham, se você tem que fazer alguma coisa, faça depressa, irmãos. É igual eu disse, o que você tem feito? O que nós temos feito? O que é esse atalho? Esse atalho. Está bem, né? Está bem, o atalho da vida financeira, né? Bem, simplesmente vão adiante, porque isso está frio. Porque isso está frio. Não vamos parar isto. Isto não vai parar, mas vai piorar. A Bíblia diz que a igreja pentecostal nos últimos dias, sabemos que a era da igreja de Laodiceia tem se tornado morna e Deus a vomita de sua boca, porque faz mal ao seu estômago. Ele não pode tolerar isso da maneira que está. Agora, vamos continuar e conseguir algum desses selos. Aí ele vai falar algumas coisas aqui. Mas eu quero chegar aqui a algo aqui. Depois. Mas eu quero que vocês observem como que a hora que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, esses espíritos enganadores têm vindo nessas horas. E eu quero ler um pouquinho mais de João falando à senhora eleita. Vocês ouviram o que é prevaricar? Quantos prestaram atenção? Prevaricar é deixar de cumprir uma obrigação ou um dever por interesse. Por interesse. Então você vê, você tem uma carreira, você tem um lugar, nós temos um propósito, deixamos todo o embaraço. Deus tem revelado isso para nós. Ele disse, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem. Tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que tem que fazer com ele? O que tem que fazer? Tem que dar café para ele? Está escrito aí? Adriano? Não? Não
tem que dar um lanchinho para ele? Um café da tarde, um chimarrãozinho? Sentar com ele assim? Não? Será que a igreja, será que nós, realmente, irmãos, estamos discernindo esses espíritos do tempo do fim? Usei meio duro esse sermão de João aqui, viu? O apóstolo do amor. Duro, viu? É duro. Imagine todos nós sentados lá. Quem que vai pregar hoje? João. O apóstolo do amor. Que teve lá na ilha de Pátmos, não teve, irmãos? Que teve a visão do Apocalipse. Vai pregar hoje. Eu gostaria de ouvir. Você não gostaria? Aí você senta lá, ele disse assim, ó: olha, irmãos, eu quero falar para vocês que se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba na sua casa. Ui. Mas a casa é minha, como é que eu não vou receber na minha casa? Pastor João. Você recebe tudo na sua casa? Não receba na sua casa. Só isso? E agora essa aí, como é que eu não vou saudar? A pessoa não está na comunhão, a pessoa não lava os pés juntos, a pessoa é um blasfemador, é um prevaricador, que nem diz aqui, é um enganador. Deus abençoe, irmão fulano. Deus abençoe, irmã fulana. É irmão daqui, é irmão dali. Passa lá em casa. Sim, o que o pastor João disse para fazer ali? Anota aí na sua Bíblia. Se alguém vem ter convosco e não traz o quê? E não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nem tampouco o saudeis. É forte, irmão, medita. Agora, se você quiser pegar um atalho, tudo bem. Mas você vai ser desqualificado no final. Esse aqui é o caminho estreito. Um hino que nós cantávamos, do caminho é estreito, mas eu vou caminhando. Aí, estreito, né? Você tem que sondar o tipo de espírito que está rodeando. Aí ele tem companheirismo com a sua filha, companheirismo com o seu filho, companheirismo com o seu marido, companheirismo com a sua esposa, e sauda, e come. Aí Paulo disse, viu? Um pouco de fermento. Olha, ele está dizendo. Você estava correndo bem? Estava correndo bem. O que aconteceu? Agora, eu quero que vocês vejam. Não, irmãos, não receber em casa e não saudar. Agora, cada um de nós aqui, todos nós observe. Se alguém, leia lá, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? Ele está dizendo, esta doutrina aqui, ó, o amor. Não é isso? Está lá no verso 6. Põe o verso 6 lá, o amor. Temos que amar, mas que amor é este? E o amor é este. Este é o amor. Que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Você não tem que saudar esse tipo de pessoa. Você não tem que receber na sua casa. E como que hoje se recebe? Lembra uma vez que eu falei aqui, ou falei lá na Avenida da Tupi, que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria
de ter dentro da sua casa um rapaz para ficar lá com a sua filha no quarto sozinho. Lembra que eu falei isso? Mas eles hoje deixam através da internet. Deixam através... E não só os solteiros, os casados. Não só os solteiros, não, os casados. Eu sou o marido em casa. E a sua mulher com internet lá, com o YouTube lá, e vendo tudo, e entrando, e entra no quarto, entra no banheiro, entra na cozinha, entra na sala, vai no quintal, entra tudo na sua casa. E o marido lá. O profeta fala isso aqui. Ele fala. Eu não entendo, eu não sei. Irmãos, marido lá, a esposa lá. Porque existe a esposa sábia, edifica a casa. O marido é o governador do lar. Você tem a família. Tem deveres, tem obrigações, tem uma corrida. Agora eu fico pensando, olha só, vamos mais um pouquinho aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Por quê, pastor João? Por quê? Porque o que sauda tem parte, quem o saúda tem parte nas suas más obras. Pega os contatos que você tem, vê quanto, ok. Joinha, para quem que você está dando? Com quem que você está conversando? Quem que você está saudando? Você está tendo parte nas más obras dele. Aí ele diz, tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Tá, eu vou mais um pouquinho aqui. Na mensagem, assim resplandeça a vossa luz, eu vou ler aqui, espero que vocês prestem bem atenção nisso, que eu estava lendo, e como que o profeta colocou isso tão de uma maneira assim, irmãos, tão... assim, tão, né? Que ele usou uma palavra assim, Ele usou uma palavra assim, assim resplandeça a vossa luz, parágrafo 121, né? Olha só. Ele disse assim, exatamente assim. Presta atenção. Repita comigo aqui, vai. E Cristo é o nosso patrocinador. Quem entende isso? Isso aqui está aqui, em Goiânia aqui, E Cristo é o nosso patrocinador. Quantos entendem o que significa isso aí? Vamos ver se todos estão prestando atenção aqui. Levante a mão, quantos entendem? Deixa eu ver. Eu quero ver a sua mão, vamos ver. Aquele que não entende, não tem problema, você vai... Você sabe o que é patrocinador? Olha, irmão, a profundidade disso aqui, irmão. Cristo é o quê? É nosso patrocinador. Né, Monet? Pensa bem. Você sabe o que é patrocinador, irmãos? O patrocinador banca tudo. Um jogador de futebol... Esses jogadores de futebol famosos, né? Eles têm muitos que querem patrocinar ele. Dá tudo, irmão. Dá camisa, dá chuteira, dá casa, dá tudo para eles, só para eles levar a marca. Só para eles a hora que vai dar... Não é entrevista, como é que chama lá, irmão? Não é lá, como é que chama lá? Coletiva. Aí, sabe o que é coletiva? Toda a imprensa fica lá, né? Toda a imprensa fica lá
E o jogador vai falar para todo mundo, para a imprensa, tudo. Aí o jogador chega lá, com a camisa, né, com um copinho assim, né? E atrás está cheio de patrocinadores. Por quê? Porque a pessoa bate o olho lá. Agora, quem que é o nosso patrocinador? Isso aqui, irmão, isso aqui mexe com todo o coração do eleito. Cristo é o teu patrocinador. Ele dá para você camisa, Ele dá para você sapato, Ele dá para você tudo. Só para você levar. Só para você levar o nome dEle. Amém. Meu Deus. Amém. Ó, pois esse patrocínio é através de Cristo. Ele está nos dando nossa vida para patrociná-lo. Agora, que tipo de pessoa você seria se você fosse patrocinado por alguém? Quantas marcas? Essa questão de YouTube aí, sabe, irmão? De YouTube, de influência. Sabe? Hoje tem bastante isso aí, né? Está na alta aí, né? Influência, YouTube, tá, né? E usa uma coisa de um jeito, e usa de outro. Tudo patrocinador por detrás. Patrocinador, comercial. Aí o profeta faz essa pergunta. Se você fosse patrocinado por alguém, que tipo de pessoas deveríamos ser se somos patrocinados por Cristo? Ele nos dá salvação, Ele nos dá cura, Ele nos dá saúde, Ele nos dá força, Ele dá nosso alimento, Ele dá nossos lares. Então, somos patrocinados por Cristo. E o povo pentecostal, o qual está cheio do Espírito Santo, é patrocinado por Jesus Cristo. Eles têm sido patrocinados por Jesus Cristo e lhes foi dado o Espírito Santo para ser um exemplo para o povo. O que devemos ser hoje? O que deve a igreja estar hoje? Nós deveríamos estar em condição tal que fizesse com que o mundo tivesse vontade de ser como nós. Porque o patrocinador é para isso. É para que você use a marca dele, né? É influenciador. Tá, e se você é patrocinado por Cristo, é para quê? É para que as pessoas tenham desejo de ser como você. Oh, como que eu quero ser como você? Por quê? Aí eu amanheci com essa roupa, gostou? Está na moda. Aí você usa. Ah, hoje eu amanheci com esse temperamento dócil hoje. Quem está patrocinando? Quem está patrocinando esse temperamento? Cristo. Você quer? Quer usar? Ah, mas está meio fora da moda. É antiquado. Não. Se o fulano está usando, pode ser xadrez, pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser rasgado. Ele disse assim, ó, porque homens descem pelas ruas e dizem assim, ó, há um homem, eu posso discordar com ele sobre sua doutrina religiosa. Eu posso discordar com ele, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aquele é um genuíno cristão. As mulheres deviam descer à rua e dizer, ela pode parecer antiquada. Ela pode não ser como o restante dessas mulheres que você vê, mas há uma cristã nessa cidade. Se houver uma, lá vai ela. Porque somos patrocinados por Jesus Cristo. Amém. Ó, que classe de pessoas nós deveríamos ser, se somos seus cartazes, se somos patrocinados por Ele. Então, em Cristo, é o único onde obtemos nossa vida
tiramos nossa força. E tudo que temos vem de Cristo. Ele é nosso patrocinador. Ó, estou tão agradecido por isso. Então, devemos ser como Ele. Sermos cuidadosos com o que fazemos, com o que dizemos, com o que fazemos em nossa vida diária, porque somos patrocinados por Cristo. Você tem um dever. Não vai prevaricar. Como deveríamos andar se somos patrocinados por Cristo? O que deveríamos dizer se somos patrocinados por Cristo? Você tem que... Quem é patrocinado tem que andar com a roupa, irmão. Não é? Onde vai? Se vai para a cidade, tem que estar com o tênis, com a camisa, com o boné. Não é assim, irmãos. Tem que estar ali. Onde vai, tem que estar. Onde vai, tem que estar com aquilo, tem que usar aquilo. Por quê? Porque você é patrocinado por aquilo. Agora, o que o profeta está dizendo aqui? Ó? Se alguém falar mal de você, o que devemos dizer se somos patrocinados por Cristo? Você tem que mostrar sua marca. Devemos ser como Cristo. Não é isso correto? A congregação responde amém, viu? Agora, apenas uma coisa, e outra coisa que não devemos fazer. Não apenas uma coisa, mas outra coisa que nós, ministros, devemos fazer. Devemos pregar um evangelho que apele ao faminto. Agora, se prega um evangelho social e dizemos que, bem, você deve vir se unir à nossa denominação, né? O que precisamos, ele disse, é pregar o evangelho aos famintos. Agora, vou pular um pouquinho aqui, eu quero chegar a um lugar aqui. Parágrafo 140. Eu acho que precisamos de Cristo. Sim, Senhor. A única forma através da qual vencemos, a qual vemos Cristo, é quando Ele se reflete em um e no outro. Eu vejo o Cristo em você, você o vê em mim. É assim que vemos Cristo. Eu chego na reunião e começo a pregar. Eu observo as pessoas. Você pode ver se elas estão interessadas ou não. Se a pessoa está interessada, se não está interessada, ela expressa isso. Em apenas poucos minutos, você olha para a sua audiência, você pode dizer se você os está incomodando ou não. E a primeira coisa você sabe, você vê as pessoas assentadas ali, fazendo o quê? Pendurados em cada palavra sobre expectativa. Vê? Tenho visto Cristo refletido naquela pessoa, porque ela está faminta e sedenta por Deus. Então, eu pregando o Evangelho, ele vê Cristo refletido em mim. Eu vejo Cristo refletido nele. Aquilo significa que Cristo está no nosso meio. Amém? Famintos e sedentos. Eu observo a audiência, como eles tomam aquilo. Digo alguma coisa ou outra, observo que efeito aquilo opera neles. Que efeito isso tem feito? Qual que é o efeito lá na sua casa, lá no seu lar? Somos patrocinados por Cristo. Agora, irmãos, a Nike, né? Não vai me patrocinar eu, não, vai? Vocês acham que a Nike vai patrocinar eu ou não, Adriano? Eu não jogo bola? Você acha que a Nike vai dar para mim camisa, tênis? Vai para mim? Vai dar para quem? Vai dar para o Neymar, né? Vai dar para o Cristiano Ronaldo, vai dar para o Messi, vai dar para esses jogadores aí. Eles vão procurar esses jogadores aí. Eles não vão... Você acha que vai dar? Tá. Aí, você acha que Cristo vai patrocinar quem não é filho dele?
Você acha ou não? Ele dá o Espírito Santo àquele que obedece. Veja bem que o efeito que isto está fazendo, você percebe. Agora, irmãos, no culto que nós falamos aqui, no último culto, eu falei sobre 6 pessoas que estavam alinhadas com a mensagem da hora de João Batista. Zacarias, Isabel, Maria, José, Ana e Simeão. Quem lembra? Agora, olha só. O profeta disse assim, ó, de 6 milhões, como nos diz Noé, 6 deles, Deus tratou com cada um deles e eles estavam todos em harmonia. Estava todos em harmonia. Eles todos receberam juntos. Aí ele fala de Simeão. Né? Lembra que eu preguei sobre a reprovação por causa da palavra. Aí ele chega num lugar aqui e ele fala assim, ó. Todo aquele grupo estava junto. Aí ele disse, a mesma coisa hoje. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, sendo levantados pelo Espírito Santo. Seguro, sim, Senhor. Aí ele disse, eu tenho um outro personagem aqui que eu quero falar para vocês. Estou olhando para aquele tempo, né, quando a palavra estava sendo manifestada. Aí ele disse, o homem sábio. Aí ele fala aqui, com o irmão, eu desejaria que tivesse tempo, Fred, para você ler aquilo. Você tem em seu bolso? Suponho que muitos de vocês viram isso na revista. A coisa que o Espírito Santo falou lá em cima, né, no Rio, em 33 anos atrás. Eles simplesmente cavaram isto em 9 de dezembro, provando isso, que a astronomia, como Júpiter e aquelas estrelas em suas constelações, eles têm um antigo calendário astrônomo, marcas ali que eles cavaram. Foi exatamente naquele tempo que esta constelação veio, e a constelação dessas estrelas e lançou bem abaixo em direção à Babilônia. E os magos a trouxeram para baixo. Recorde, elas cruzaram suas órbitas, moveram-se para baixo, bilhões de anos-luz afastadas novamente. E aqueles magos judeus que estavam em cima na Babilônia, eles viram aquela constelação, entrar naquela constelação, aquelas 3 estrelas se movendo juntas e formando uma estrela da manhã. E eles sabiam que pela palavra de Deus, aquele era o tempo, quando aquelas estrelas se ajuntaram, que o Messias estaria na terra. Aquela foi a razão pela qual eles começaram uma corrida de 2 anos. Uma maratona. Aí ele disse, eles diziam, onde nasceu ele, o rei dos judeus? Onde está ele? Em algum lugar. Pois quando aquelas estrelas entraram, seus corpos celestiais se tornaram neste grande corpo celestial aqui, quando aquelas 3 aqui se moveram juntas, o Messias, estará na terra naquele tempo. E quando elas se moveram em suas órbitas, aqueles homens souberam que o Messias estava na terra. Então, veja bem, eu só vou conectar o que eu citei aqui com isso aqui, chegar num ponto aqui da corrida. Eles eram mestres em seus campos. Eles eram grandes homens.
Eles eram mestres em seus campos de ciência religiosa. Eles estavam observando o lado religioso disto. Observe esses magos. Eles começaram uma carreira, observando o lado religioso disso. Eles viram aquelas estrelas se moverem lá em cima, Júpiter, Sardes, e então se moveram em suas linhas. E eles disseram: sabemos que o Messias está em algum lugar. Então, ele deve estar em Jerusalém, porque aquele é o lugar principal, né, para as religiões do mundo e da religião do Messias. São ali seus quartéis-generais, né? E dizendo, o profeta dizendo, deve estar em Jerusalém. E seguiram nos camelos 2 anos. Desceram. Agora, observe bem. 2 anos. Desceram através do rio Tigre, através de pântanos, selvas, fazendo o quê? Jornandeando, indo para a cidade. Os corações cheios de alegria. Todos estão prestando atenção? Relembrando as verdades ouvidas.